Vamos lá. Muito importante isso que você disse, de o quanto isso impacta na vida de qualquer pessoa. Porque eu tô vendo muita gente falar assim, eu não como dólar, eu não faço vou pra viagem Disney. internacional, eu não sei o quê. E aí, nisso, ela tá digitando ali com o Samsung ou o iPhone dela. Então, só o celular que ela tá digitando para colocar aquele comentário, já, querendo ou não, Tem muito é dólar. dolarizado, Tem né? muito dólar. E eu falo que ainda que Olá, pessoal. Meu nome é Júlia Almeida E eu sou o William Lopes. e começa mais um episódio do iCast. O podcast com jeitinho mineiro de entender os porquês da vida. E antes de começar esse episódio, eu quero falar da nossa parceira, a Bela Vista Properties. Para você que quer investir um imóvel aqui em Abu Dhabi, ela é a escolha perfeita para facilitar o seu processo. É isso aí. Se vocês querem investir, financiar um imóvel, ou até mesmo conseguir seu visto de investidor aqui nos Emirados Árabes, a Bela Vista é a melhor para ajudar vocês no processo. Entre em contato com eles através do QR Code que vai aparecer aqui na tela, no link da descrição, que eles vão auxiliar vocês em todo o processo. E hoje a gente vai falar de um assunto que está muito em alta, né? A oscilação do dólar. Será que isso afeta nós brasileiros, os nossos sonhos, as nossas viagens? Viagens, principalmente, né? Então a ideia hoje é a gente discutir um pouquinho sobre o quanto isso impacta a nossa rotina e o que está acontecendo. O que é esse aumento do dólar, por que ele está acontecendo. E para isso, A gente trouxe a Bianca novamente, que é financista e economista, os dois que falam? Como é que fala, Bianca? eu não sou economista, né? Mas eu trabalho no mercado financeiro hoje, sou consultora financeira e consultora de investimento. E aí acaba que você tem que saber sobre economia. Então, assim, na certificação, a gente aborda, a gente tem que estudar sobre economia. Então, eu não fiz economia, apesar de ter tido uma matéria na faculdade quando eu fiz engenharia. Mas é um assunto que está muito presente no mercado financeiro. Então, querendo ou não, você tem que saber sobre. seja bem-vinda. Novamente. Novamente, nós temos muitas coisas para falar hoje. Eu fiz algumas anotações aqui e eu acho que isso tem impactado todo mundo. O quão rápido o dólar subiu e muita gente acha que isso não impacta a vida da gente. Pretendo, né? A gente entender um pouquinho melhor quanto que isso impacta a nossa rotina. Para a gente começar, só vamos ter uma visão geral do que está acontecendo. O que está acontecendo com o dólar no Brasil? Vamos lá. Muito importante isso que você disse, de o quanto isso impacta na vida de qualquer pessoa. Porque eu tô vendo muita gente falar assim, eu não como dólar, eu não faço não vou pra viagem Disney. internacional, eu não sei o quê. E aí, nisso, ela tá digitando ali com o Samsung ou o iPhone dela. Então, só o celular que ela tá digitando para colocar aquele comentário, já, querendo ou não, Tem muito é dólar. dolarizado, Tem né? muito dólar. E eu falo que ainda que a gente não esteja falando de um produto que foi importado no Brasil, tem impacto do dólar, querendo ou não, porque vamos imaginar o seguinte, você é um produtor, aí você vende arroz, aí o dólar subiu. Você tem a possibilidade de vender o arroz internamente no Brasil e você tem a possibilidade de exportar. Se o dólar sobe, você concorda que antes o cara lá dos Estados Unidos estava te pagando, sei lá, $100 pelo seu arroz. Aí, agora, os $100, ele vale muito mais. Então, para quem compra, não vai estar mudando nada, mas para quem vende, exportar vai estar valendo muito a pena. E nisso que mais se exporta do que deixa dentro do país, vai faltar o quê? Oferta. E aí isso impacta no aumento do preço dos produtos. Então, querendo ou não importa assim, o seu padrão de vida, não importa se você viaja ou não, se você tem dólar ou não, você vai ser impactado. E às vezes esse impacto, ele começa a acontecer não é no curto prazo. Ele demora às vezes 6, 12 meses para você sentir nas prateleiras o preço aumentando. Então, falando do que está acontecendo, que eu acho que é o ponto de partida aqui. Hoje, nós temos um grande problema fiscal no Brasil, que é o governo está gastando mais do que está arrecadando. Ainda que em 2024 a gente veja recorde atrás de recorde na arrecadação, certo? Então,
apesar do governo estar tentando cada vez mais aumentar os impostos, ainda assim a gente tem um déficit fiscal, que a gente chama, que é quando as contas públicas elas não batem. E aí, qual que é o impacto disso no nosso bolso? Se o governo gasta mais do que arrecada, ele gera dívida. Então, é a mesma coisa que se você está ganhando seu salário, você gasta mais do que ganha, você primeiro tenta ganhar mais. Vai tentando melhorar o seu salário, faz uma renda extra, arrecada um pouco mais daqui, um pouco mais dali, é o que o governo está tentando fazer, para tentar não cortar gastos. Só que chega uma hora que isso fica impossível. Então, quando começa a crescer muito desenfreadamente esses gastos, começa-se a ter uma dívida muito maior. E aí, isso a gente chama de déficit primário, que é quando o governo começa a se endividar. E o déficit secundário é quando a gente considera a dívida mais os juros da dívida. Então, quando a gente considera os juros da dívida no atual patamar que a Selic, que é a nossa taxa de juros, está, a dívida secundária está disparando. Porque hoje, quase metade das dívidas públicas são pós-fixadas, são atreladas a essa taxa de juros. Então, se a taxa de juros sobe, essa dívida também aumenta muito. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, como taxa de juros e inflação ela é bem mais controlada do que no Brasil, a maior parte da dívida deles é pré-fixada, ou seja, fixa uma taxa no momento em que a dívida é feita. Então, não importa muito o que aconteça assim, de oscilação. Você já sabe quando você vai receber lá no final. Você já sabe quando você vai pagar, certo? Então, no caso do Brasil, não. Como o brasileiro ele já sabe a situação do país e sabe que as coisas oscilam muito, ele tende a pegar mais títulos pós-fixados do que pré, para justamente surfar na onda de alta de taxa de juros. E aí, quando a gente fala de investir no Tesouro Direto, que muita gente já tem esse acesso, hoje já tem mais noção, a gente está falando de emprestar dinheiro para o governo. Então, é através dos títulos do Tesouro Direto que o governo arrecada dinheiro ali para pagar suas contas. Então, se a gente tem juros crescendo, é ruim porque a dívida, o déficit secundário, ele aumenta muito mais. E aí, esse déficit secundário aumentando, o governo começa a achar ruim o aumento de juros. É por isso que a gente está vendo uma briga do Banco Central com o governo. Uma briga do Banco Central com o presidente. O Banco Central tem que fazer o seu ofício, que é manter a inflação na meta. Então, ele precisa fazer de tudo para manter a inflação na meta. E mesmo tentando fazer de tudo... Tá suando a camisa. Tá sonhando. Tá difícil. Exato. E o governo, em contrapartida, não quer que essa taxa de juros aumente. Primeiro, por conta do déficit secundário. E segundo, porque o atual governo, ele é populista. E qual que é o efeito de uma taxa de juros alta no país? Todos os empréstimos e financiamentos ficam mais caros e difíceis de acessar. Então, se você vai lá no banco pegar o empréstimo e a Selic, que é a taxa de juros, está alta, os juros do seu empréstimo também vai ser mais alto. E aí, isso atrapalha muito a circulação de dinheiro na economia. Inclusive, isso é ruim para o governo, porque para um governo populista, a sensação de sucesso é quando as pessoas estão conseguindo comprar, adquirir um imóvel, né, e avançar. E isso não está conseguindo, não está se encaixando, né? O Banco Central está ali em constante briga para que aumente taxa de juros, porque se a gente corta taxa de juros no momento errado ou deixa de subir, a inflação dispara. E aí todo mundo vai sentir. E isso prejudica... As pessoas não entendem, mas isso prejudica muito mais o pobre do que o rico. Porque o rico, se ele tem dinheiro agora, o que ele vai fazer? Ele só não vai gastar. E ele vai ganhar muito mais, porque o dinheiro vai estar investido, vai rendendo juros, ele vai ter mais retorno sobre o capital investido. E o pobre que não tem a opção de guardar o dinheiro, não tem o dinheiro guardado, vai ter que gastar mais. Ou, considerando que o poder de compra dele diminuiu, ele vai ter que pegar empréstimo. Pegando empréstimo, o juros está mais alto. Exato, e entra nessa bola. Complicadíssima. As pessoas não entendem isso, né?
porque a gente vê como se essas medidas elas fossem populistas, só que as pessoas não entendem que as medidas sociais impactam no econômico e vice-versa. Não tem como falar de uma coisa sem falar de outra. E justamente pelo que você falou, a pessoa, o pobre, quem recebe salário mínimo, quem recebe um salário baixo, tem muito menos flexibilidade no orçamento. Porque qualquer coisa que aumente já não está sobrando. Então, ou você reduz o padrão de vida, ou você começa a se endividar. E se endividar num momento como esse, de taxa de juros alta, vira uma bola de neve. Fica muito caro. Exato. E aí, assim, como que isso chega no dólar? Né? Então, tá, beleza, falamos que a taxa de juros está aumentando porque a inflação está ficando fora da meta. Falamos que a taxa de juros está aumentando porque existe um risco fiscal também muito maior. Mas, e aí, como que o dólar tem a ver com tudo isso? Se o país está com mais risco, as pessoas ficam mais receosas de injetar dinheiro no Brasil. Então, pensa num gringo que tem a oportunidade hoje de investir em dólar nos Estados Unidos ou investir no Brasil, que está passando por esse caos todo. Ele vai falar assim, não, eu prefiro colocar meu dinheiro em moeda forte em um país mais estável e que tem perspectivas melhores. Segurança fiscal. Segurança fiscal. E também a gente vai falar, né, com a vitória do Trump, isso também foi ainda mais reforçado. E aí acaba que muito dinheiro sai do Brasil. E quando a gente tem muito mais gente vendendo real e comprando dólar, isso causa uma desvalorização do real. Então, 2 fatores hoje contribuem para essa desvalorização do real. Porque, na verdade, a gente fala muito de valorização do dólar, mas a grande verdade é que é desvalorização do real perante todas as outras moedas. Então, não é que o dólar está maravilhoso, também, mas o poder de compra do real em relação a todas as moedas é que está forte. Então, a gente tem o fator Estados Unidos, que é eleição, e Trump ganhou, e a gente tem o fator interno, Brasil, que é o que mais pesa, tá? É claro que se não tivesse acontecendo o problema no Brasil, o dólar poderia até ter subido um pouco pela eleição e tudo mais, mas não estaria com certeza. Não bater recorde 6,29, bateu agora dia 18, agora ele deu uma equilibrada, tá 6,9, mas ainda... Isso. E pensando que no início do ano ele estava na casa dos 5. Dos 5. Então, subiu muito em pouco tempo. E aí, fator Estados Unidos, a gente tem a eleição do Trump, que, querendo ou não, ele tem certas medidas, vamos dizer, inflacionárias no curto prazo. E hoje a gente tem uma taxa de juros americana que, historicamente, é elevada para os padrões dos Estados Unidos. Quando a gente compara o Brasil, não chega nem perto, mas, historicamente, é uma taxa alta. Então, se a gente tem uma taxa alta nos Estados Unidos, o que acontece? Muita gente também pensa o seguinte, tá, eu tenho o Brasil pagando ali na casa dos 12% na renda fixa, só que em real. Mas eu tenho ali os Estados Unidos me pagando na renda fixa 4, 4,5, às vezes até 5, mas em dólar. Então, existe essa saída, essa migração. Vou colocar meu dinheiro nos Estados Unidos, numa moeda forte, num país que está crescendo, melhores perspectivas, com o Trump vencendo, eu prefiro deixar meu dinheiro lá, certo? E aí, isso é um dos impactos. E por que eu falo que as medidas do Trump são inflacionárias ali no curto prazo? Porque ele tende muito a cortar impostos de empresa, isso é uma medida que ele está batendo muito. E cortando impostos de empresa significa que a empresa vai ter mais lucro. Tendo mais lucro, ela pode gerar mais empregos. Gerando mais empregos, estamos falando de mais dinheiro na economia. E mais dinheiro na economia, estamos falando de consumo maior. E isso aumenta a inflação. Isso não é ruim, desde que, claro, controlado. Mas para o Brasil é ruim, porque isso significa que os Estados Unidos vai precisar manter essa taxa de juros mais elevada por mais tempo. E esse diferencial de juros Brasil e Estados Unidos, quanto menor ele é, mais saída de capital a gente tem.
Então, esse é o primeiro fator. Agora, o segundo fator, que é o mais pesado, é o risco fiscal no Brasil. Então, de fato, as coisas só vão melhorar a ponto do dólar realmente abaixar significativamente quando esse problema fiscal for resolvido. Caso contrário, teremos dólar nesse patamar. E historicamente falando, desde da modificação para o real, em 94, né? Isso só aconteceu no primeiro ano. Depois a tendência foi só dólar subindo, 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 subindo. E assim, eu acredito que essa é uma tendência que não sei se vai mudar, assim, em 10 anos, assim, não acho que seja. Só que a questão do que a gente viu esse ano foi extremamente preocupante, porque não foi um aumentinho de, assim, 15 centavos. Não, foi coisa de 1,30. 1,30. Então, é bem relevante esse aumento. Eu acho que é por isso que tá dando muita manchete e tá dando uma repercussão muito grande, porque enquanto o crescimento ele tava lento, tudo bem, quem paga 4, paga 4,5, quem paga 4,5, paga 4,10. Mas você tá pagando 5, de repente você vai pagar 6,29, 6,9 que tá no momento, aí já é uma mudança muito grande, aí já gera um alerta maior das pessoas. Você não acha que o brasileiro ele tem uma memória muito curta, não? Tem. De não prestar atenção no que está acontecendo quando as coisas acontecem lentamente. Ele só abre o olho quando o caldo já entornou. Eu ouvi esses dias em algum vídeo uma pessoa falando que a cada 5 anos a gente deleta da nossa mente o que aconteceu, né? Tudo fodeceu. E de fato, porque se você olhar a história, a gente fala que a história às vezes não se repete idêntica, mas ela rima, né? Porque se a gente olhar para 2015 e 2016, foi o impeachment da Dilma, a situação ela está no mesmo caminho. Até tudo que está acontecendo no mercado financeiro, as taxas atuais estão no mesmo patamar. Eu não estou dizendo que vai acontecer um impeachment, mas eu digo o seguinte, é insustentável por mais 2 anos continuar do jeito que está. Não tem condição. Só que o problema a gente tem 2025 já vai ser um preparo para a eleição de 2026. E a tendência é os gastos aumentarem. A tendência é o governo não querer cortar nada. E 2026, quem vier que se vire. Porque a bomba, ela não estoura assim 6 meses depois. A bomba, ela demora um tempo para estourar. Então é quase uma batata quente, sabe? Então ele tá esquentando a batata, o próximo que pegar a batata já vai estar pelando. É que nem aumento de juros, porque o aumento de juros, quem mais se beneficia isso a curto prazo é o governo, porque ele não começa a pagar os juros logo imediatamente. Isso aí é gradativo, mas para quem tá lá no final, que pega esse dinheiro que foi injetado na economia, por último, acaba que é a população. Exato. E aí quando você recebe o dinheiro, que é mais dinheiro, na verdade o preço tá muito maior. Os reajustes já foram feitos. Sim, esses dias eu até mandei um áudio pra minha mãe falando o seguinte, prepara o bolso aí, porque 2025, se continuar do jeito que tá, vocês vão chegar no fim do ano, vocês vão estar Não vai conseguir o básico, não vai conseguir o básico. E assim, já tá, porque pelo que eu tô conversando, né, com os mentorados, e perguntando aí como que tá, vocês estão sentindo, todo mundo, sem exceção, fala, Bianca, as coisas estão ficando muito caras. E aí, talvez, assim, por um lado, isso é ruim, mas talvez só no bolso, quando sentirem no bolso, é que vão entender a dinâmica de tudo que está acontecendo e enxergar que não pode continuar assim. Porque o brasileiro é assim, é só quando sente no bolso que é aí que se começa toca. a agir, né? Porque acho que as pessoas têm que parar de começar a pensar assim só nelas na hora de votar. Pensar no seu particular, ou pensar achar que as medidas elas vão afetar só o fulano ou só o ciclano, sendo que todo mundo está morando no mesmo país. Então, porque vamos colocar mais impostos em empresas. Você trabalha para uma empresa. Você vai ser contratado por quem? Taxação de milionário, fica feliz de taxar milionário, mas imagina se 100% dos milionários saírem do país. Para onde vão os empregos? Eu tava falando isso, porque, inclusive, muita gente às vezes pode vir
aqui para os Emirados, que não tem imposto, Ilhas Caimã, vai para... A galera que tem muito dinheiro tem acesso a networking, a advogado, a orientação, e pega o dinheiro e vaza do país. E pouco se importa, dá saída fiscal, não deixa mais R$1 de patrimônio no Brasil e vida que segue. Eu vi um exemplo muito legal no podcast que eu assisti ontem. Imagina um empresário, ele tem várias empresas e ele tem 10 mil funcionários. E ele entende que não vale mais a pena por causa da insegurança fiscal, por causa de impostos, por causa dessa desvalorização do real em relação ao dólar, manter a empresa no Brasil. O que ele pode fazer? Ele pode simplesmente vender tudo, fechar tudo, demitir 10 mil pessoas, pegar o patrimônio dele e ir para outro país. Exato. O que aconteceu com a UAE esse ano? Esse ano foi o ano que bateu o recorde de migração de milionário para cá. Foram mais de 73 mil milionários chegando nos Emirados Árabes esse ano. Exato, porque, né, tem um benefício. Aqui tem incentivo fiscal, aqui tem segurança, então as pessoas preferem, elas não são burras. E tem uma outra coisa, essa questão, quando a gente fala que prejudica o rico ou o pobre, é muito mais o pobre, porque o rico, eu gosto muito do exemplo que o Bruno Perini usa, que é o seguinte, eu vou aumentar em 1 bilhão o meu pagamento de imposto. Quer dizer que eu tenho 999.999 para encontrar uma solução dentro da lei para pagar menos imposto. Quem recebe só um salário mínimo ou quem não tem condição, não tem outro meio, vai acabar ficando refém daquele imposto. Uhum. Então, na maioria das vezes, quem sai mais prejudicado é o pobre, não é o rico. O rico ele tem maneiras de sair do país, ele tem maneira de proteger o capital. O pobre não tem. Exato. E tem inteligência financeira também, né? Que é uma coisa que eu falo que isso não só o governo atual, mas historicamente, que governo que quer fazer o pessoal ficar mais inteligente? Nenhum. Porque se as pessoas tivessem o mínimo de conhecimento sobre economia, sobre as coisas, como funcionam, elas teriam mais consciência e talvez não estaria do jeito que está, né? E aí, tivemos um anúncio ali do pacote corte gastos e funcionou mais ou menos o seguinte. Era prioridade, ou pelo menos deveria ser, um corte de gastos por toda a situação que está acontecendo. Só que o governo atual sabe que se anunciasse apenas um pacote de corte de gastos, isso desagradaria muito em quem vota no próprio governo. Sim. Porque um corte de gastos significa menos benefícios sociais, como Bolsa Família ou outros benefícios. Então, desagradaria muito. Aí o que ele falou? Teve a excelente ideia de vamos anunciar um pacote de corte de gastos junto com a isenção de quem ganha até R$5.000. Bianca, mas você é contra? Não, acho super justo. O problema foi o time que isso foi feito. Como que você coloca corte de gastos junto com um corte de arrecadação? Não bate essa conta, entende? E aí, o que fez? Vamos iniciar isso para 2026. Batata quente. Quem vier, se vira com o BO, porque eu tô só lançando para dizer que foi no meu governo que houve o decreto da isenção de quem ganha até 5 mil, mas o BO, quem vier, que se vire. Então, e aí muita gente vê só essa notícia, e se você não entende sobre como as coisas funcionam, de fato você acha que eu ganho até 5 mil, entrei nessa faixa aí, vou parar de pagar imposto, que maravilha, vai me sobrar mais dinheiro. Só que as pessoas se esquecem que o efeito disso é um aumento de inflação, porque se o governo não está cortando gastos, tem muito dinheiro na economia, a gente tem um aumento de preços, então às vezes vai ficar elas por elas. Talvez até pior. Só que aí quem continua pagando, né? A pessoa está ganhando entre 5 e 10, exemplo. Vai continuar pagando e ainda vai aumentar os preços. Ou seja, põe no lado, tira do outro. É isso. É uma conta básica, beleza. Vai tirar o imposto, vai isentar essas pessoas do imposto de renda. Vai arrecadar menos. Naturalmente, a inflação tende a aumentar porque o déficit vai aumentar, o seu gasto, ele teoricamente vai aumentar. O que vai acontecer? Você tem uma isenção lá vamos pegar na maior alíquota lá, 27,5%. Você dá uma isenção de 27,5%, mas no final da conta, principalmente os produtos básicos, eles aumentam 30%, 35%. Porque vale lembrar
que quando a gente fala de IPCA, ele está medindo uma média de uma cesta. Exatamente. Não significa que é de fato o que você está sentindo no seu bolso. Porque às vezes o arroz e o feijão que você come todo dia aumentou 30, mas aí uma viagem que você quase nunca faz caiu 10 e no fim das contas subiu 5, só que no seu bolso você fala, meu Deus, não foi só 5. Foi o exemplo da pandemia. As passagens aéreas caíram 30%, 40%, mas lá no supermercado estava tudo mais caro. Exato. E aí a média da inflação está lá. A gente pode falar sobre as questões das viagens. Como que isso impacta, né? Isso Como que isso impacta nas viagens? Boa pergunta. Eu acho que, assim, sempre foi fundamental ter um planejamento, principalmente quando você viaja para fora, porque a flutuação do câmbio, ela sempre vai existir, nunca vai deixar de existir. Então, assim, a gente já tem que saber, vai viajar para fora, você tem que pensar nessa flutuação, planejar já com uma margem de erro no seu orçamento. Mas agora ainda mais, porque imagina quem planejou uma viagem no início do ano e vai agora o quanto que mudou. Então, eu sempre me falo muito que quando você vai viajar e vai usar outra moeda, a melhor maneira de fazer isso é você ir se preparando aos poucos, já enviando a remessa, Não é. convertendo na moeda já mês a mês, para você garantir ali um preço médio, ok, para não ter esse susto de, depois de 6 meses eu comecei a planejar minha viagem, e aí quando vê agora ela tá 30% mais cara do que eu planejei, e agora eu às vezes nem consigo realizar. É isso, eu vi uma informação ontem que eu fiquei assustado. Tá mais barato um argentino fazer turismo no Brasil do que na própria Argentina. Gente, a Argentina tava com, até o final do ano passado, até o início desse ano, tava com inflação diária de 80%, 300% no mês. E aí, esse é um bom exemplo também, porque a gente tá falando assim de como as coisas pioraram rápido. Mas a gente também tem que lembrar que as coisas também podem melhorar rápido, A Argentina... caso haja uma boa política fiscal, monetária, enfim. Então, da mesma forma que a gente está esperando algo muito ruim e que piore, também uma fala, uma atitude um pouco melhor já daria um respiro no mercado financeiro, nas pessoas, de pensarem que existe alguma esperança no fim do túnel. Então, eu falo muito que o mercado, porque eu tô vendo muitas pessoas falando assim, isso é um ataque especulativo do mercado, como se o mercado estivesse realmente manipulando as coisas que estão acontecendo. Só que se você olhar os dados, tá se repetindo a mesma história de 2015. Não é o mercado que está fazendo isso, porque no mercado, da mesma forma que tem gente que compra, tem gente que vende, e se a maioria está com o mesmo pensamento, alguma coisa está acontecendo. Porque não é só brasileiro que atua no mercado financeiro, é gente de fora também. Sim. Então, como assim todo mundo está vendo tal coisa e só o governo não está enxergando que algo está errado? Não tem como. Não... Tem uma citação, eu não lembro o nome do livro, mas fala... Depois eu vou lembrar, eu vou colocar aqui na descrição, mas basicamente é o seguinte, é difícil você prever o comportamento de um indivíduo, mas é fácil você prever o comportamento de uma massa. Então, se eu tô comprando, a Júlia tá vendendo, é difícil prever o que eu tô pensando, mas se você vê que é uma massa muito grande, uma grande maioria tá tendo aquele comportamento, você consegue projetar mais para o futuro quais são as consequências. Exato. E assim, qual o interesse do mercado financeiro de elevar esse dólar do jeito que tá? Não é interessante para ninguém. Para ninguém, faz sentido. Não por mais que você tenha uma carteira, uma parte dolarizada, se você tá vivendo no Brasil e tá consumindo em real, não faz sentido que você queira que seu próprio país esteja mal das pernas. Especialmente falando que muitas das pessoas que investem, inclusive, são empresários que têm suas empresas com risco dentro do país. Então, não faz sentido essa história de é um ataque especulativo, o mercado está precificando algo que não existe. Não, eu acho que todo o governo ele tem que aprender a ouvir o que o pessoal, o povo está dizendo. Nós tivemos pessoas do governo, gente, falando que esse problema do aumento do dólar estava relacionado com meme, relacionado com o comportamento das redes sociais.
não faz sentido nenhum. É um argumento que não tem fundamento nenhum. Exato. E aí, assim, o que é o problema? A gente viu até, inclusive, dias de muita queda no mercado que foram exclusivamente por uma fala. Às vezes, a situação não mudou nada, mas uma fala já muda tudo. Então, da mesma forma que uma fala positiva ela pode ter um impacto para a reversão do cenário, uma fala negativa também tem muito impacto, porque a situação tá ruim e ainda as pessoas não admitirem que está ruim ou que estamos pensando, pelo menos, uma maneira de melhorar, piora. Porque se a gente... Uma coisa está ruim, mas sabemos que está ruim e estamos projetando algumas melhorias. Outra coisa está ruim, eu nego que está ruim, não faço nada para melhorar. Nossa, eu vou dar minha opinião, quero a opinião de vocês. Tá muito tranquilo isso, tem que polemizar. Eu tô aprendendo que a gente tem que polemizar os episódios. O que eu percebo é o seguinte: quem deveria estar pensando tecnicamente e utilizar argumento técnico para justificar e tentar entender o que está acontecendo, está usando argumento que não faz sentido nenhum. É argumento populista, argumento ideológico, argumento baseado nas vozes da cabeça da pessoa. E quem muitas das vezes não tem um poder de decisão direto, entende o que está acontecendo, está falando em várias redes sociais, em vídeos no YouTube, para todo lugar, mas parece que as pessoas que tomam decisões, elas não estão olhando para isso. Isso é que eu sinto que quem tem poder de decisão não quer nem um pouco tentar entender ou dar justificativa técnica para o que está acontecendo. Eu tô maluco ou só eu que tô sentindo isso? Não, porque essas pessoas, elas estão ganhando bem, não Pra vai eles tá mudar tudo bem. a vida deles. Eles quase continuam nada. comprando picanha, mesmo que ela esteja a R$120, eles continuam comendo picanha, né? Exato. Então, assim, pra quem que muda? Pra quem tá ganhando menos. Quem tá lá no buffet não tá nem aí. E eu tô vendo um argumento, assim, muito frequente, que é a questão do PIB, né? Muita gente que defende o governo tá usando o aumento do PIB como justificativa, mas como que vocês estão precificando esse caos todo, sendo que o PIB ele está aumentando? Agora vamos explicar então. Primeiro, PIB mede geração de riqueza, não é estoque. Então, ele não mede o que o país já tem, ele mede o que o país está gerando. Beleza. Dito isso, na composição do cálculo do PIB, a gente tem alguns fatores. Primeiro, consumo das famílias. Segundo, investimento das empresas. Terceiro, gastos do governo. E quarto, balança comercial, que é o que a gente exporta menos o que a gente importa. Beleza, então todos esses 4 fatores impactam no PIB. Aí uma coisa é a gente falar de um PIB crescendo porque as empresas estão investindo mais. Existe um investimento maior das empresas. Mas hoje o PIB está crescendo assim, cerca de 80% do resultado dele é aumento de consumo. E, indiretamente, esse aumento de consumo vem de injeção de gastos do governo. Porque vamos imaginar o seguinte, por que o consumo está aumentando? Primeiro, a gente tem um governo promovendo medidas sociais ali com programas tipo Bolsa Família e outros, e isso faz com que, se antes... mas é R$600, não importa. É R$600 que várias famílias não tinham e agora têm. Beleza, mais dinheiro. Então, é R$600 a mais dentro da família que antes não existia. Se isso fosse uma medida cautelosa e que, né, a medida do sucesso desse programa social fosse o quanto as pessoas conseguem sair desse programa e não o quanto ele está crescendo em número de pessoas, tudo bem. Mas acontece que, quando você tem essa injeção de programas sociais, as pessoas têm mais dinheiro e aí vão conseguir consumir mais. Beleza. Desemprego, aí entra também o PIB e o desemprego, que estão falando muito. Mas o desemprego caiu, está num patamar muito bom e tudo mais. Vamos explicar por que desemprego está baixo. Existe uma coisa que o IBGE, ele considera como desocupado aquela pessoa que está em busca de emprego, mas
ela não consegue se inserir no mercado de trabalho. Quem não está em busca não entra como desocupado. Entra como uma pessoa sem força de trabalho, tá? Então, vamos pensar o seguinte, a pessoa recebe algum programa social, às vezes mais de um, por filhos, por renda, enfim. Aí, essa pessoa, ela tem duas opções. Eu vou receber por um tempo e depois voltar a procurar emprego, ou eu vou continuar recebendo e parar de procurar emprego. Essa pessoa que optou por parar de procurar emprego, ela não entra como desocupada. Ela não é desempregada. Ah, entendi. E aí, hoje em dia, aliado com a maior taxa de geração neném no Brasil, Nem. são jovens quer nada. no auge da produtividade, não quer trabalhar e não quer estudar. Aí isso não aparece na estatística. E existe uma estimativa que hoje quase 50% das pessoas com idade ativa para trabalhar, elas não querem trabalhar, porque tem um auxílio. A gente viu isso muito na pandemia. Eu tive muito problema. Quando a economia voltou a ser aquecida, as empresas voltaram à produção com algumas limitações sanitárias, eles entravam muito em contato com os professores, com as escolas, principalmente no Senai, que eles estavam procurando eletricista, procurando mecânico. E aí você ia na turma lá, numa turma de 30 alunos, ó, pessoal, tem uma vaga e tal. Ah, não, eu vou esperar acabar meu benefício. Quando o benefício acabar, eu ver se eu quero voltar a trabalhar. Aí, às vezes, a pessoa abria mão de um trabalho, que pagaria ela ali um salário e meio, 2 salários, para continuar não trabalhando e receber R$600 de benefício do governo durante 5 meses, 6 meses. Eu também conheço a pessoa. Consegue sobreviver com 6. Mas a questão é que o que vai acontecendo? A pessoa ela se acostuma com isso porque é muito simples. Se você consegue sobreviver e não precisa gastar de energia, é a melhor... Vamos imaginar o seguinte, como matéria. É a melhor relação. Eu não gasto energia e eu tenho recurso, eu tenho energia. Pronto. Sim. É o melhor, eu não preciso gastar energia para ter energia. Então, porque vale lembrar, assim, como você falou, como que a pessoa sobrevive com 600? Às vezes não é só 600, porque às vezes ela recebe mais de um benefício. Mas, se a gente pensar o valor do salário mínimo no Brasil, e às vezes tem gente que ganha meio salário, é isso. Então, as pessoas já estão acostumadas com a pobreza. Aí elas pensam assim, eu posso ser pobre e trabalhar o dia inteiro, ou eu posso ser pobre e não trabalhar. Eu vou ser estagiário, vou trabalhar 6 horas para ganhar meio salário? Ou eu vou ficar em casa e vou continuar ganhando meio salário? É uma decisão fácil de tomar. É uma cabeça pequena? Sim, porque você não pensa na progressão de carreira, que você pode ir aumentando seu salário. Mas baseado na cultura que você não pensa no próximo final de semana. Exato. Isso daí é ótimo, eu não preciso se preocupar, eu vou continuar sobrevivendo. Tá vindo recurso. Só que isso, o que aconteceu? Isso criou a cultura de que você sempre vai ter o recurso, você sempre vai ter o benefício, então não preciso procurar. Vai criando a falsa ideia de que o responsável pelo meu rendimento é o Estado e não a minha produtividade. Exato. E aí sempre transfere para o Estado, não produz e fica esperando. Não recebe? Tá tudo errado. Mas também não faz nada para mudar. Vai na internet e começa a espalhar discurso de ódio no Instagram, no X hoje, né? No antigo Twitter. Que não resolve nada. Exato. Procurar a solução mesmo não procura. E aí essa pessoa, ela se baliza ali no o governo é bom ou ruim, justamente por isso. O dia que o governo cortar meu benefício, aí eu paro de votar, tá ruim. Mas enquanto eu tô recebendo, pra mim é suficiente. Faz manifestação e muitas delas são legítimas, eu acredito que são legítimas. Mas tem muita gente, você conhece gente, eu conheço gente que na época da pandemia tinha um salário bom, tinha uma condição de vida boa, e recebia benefício do governo, porque dava um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Não, já veio até uma cabeça, pode falar. Não, vários. A Júlia jogando a medo. Ela já pegou uma lista, que ordem alfabética, pode falar. Já fez um download da lista. Não, mas eu também vi gente pegando benefício pra... eu vou mobiliar minha casa com móveis melhores. Vou fazer churrasco. E fora o que a gente tá tendo de estatística das pessoas colocando esses dinheiros de benefício em aposta. Ele aposta. Nossa, isso aí é o pior pra mim. É demais. A Júlia, a revolta dela é diferente, foi isso. Não, pra mim também é demais, assim, total. E sabe o que é mais triste? Às vezes eu falo com o Lucas. Gente,
Igual a gente teve a polêmica da mulher do avião que sentou na Sim, janela, né? A galera viraliza e começa a ficar rica por umas coisas no Brasil, enquanto você que tá criando conteúdo importante, pra você ganhar uma curtida, é um sacrifício. E aí, quem tá ali falando sobre aposta, ganhar dinheiro fácil, pirâmide... Gente, já Aquele teve... felino Mas eu listrado. falei isso com ele essa semana, na nossa cidade, tá acontecendo isso lá, as blogueiras. Mas isso aí vai ser pouco tempo, porque depois ninguém tem... Quem vai querer confiar numa pessoa que faz isso? Mas Entendeu? o problema vai é que ter- aparece outra. Exato. Não, sim, mas eu acho que assim, coisas importantes, igual, vamos pôr seu trabalho, tá? Que você não faz isso. Mas quem que você hoje tem mais confiança? Se eu visse uma pessoa do Tigrinho em você, eu ia em você. Então, a pessoa que tem conhecimento, ela vai, entendeu? Só que o povo hoje não tem conhecimento. Eles acham que o Tigrinho Esse que é o- é o caminho mais fácil e rápido. Só que aí eles vão procurar você quando já perdeu uma casa, quando já perdeu um carro, quando perdeu a família e quando não se mata. Ver a blogueira ganhando dinheiro... Na praia toda semana. Gente. E as blogueiras, assim, eles começam a comprar carro. É lógico, elas estão ganhando pra divulgar, elas não estão ganhando dinheiro jogando. Não é do jogo. Não é do jogo, é Meio da que um divulgação. traficante, né? Que ela... Mas não usa mais vende. É isso, não usa. Bela definição, meu amor. Parabéns. Eu amo como sua cabeça funciona. Mas, Bem direta, ela é muito direta e prática. E faz todo sentido, realmente. mas é verdade. E aí as pessoas vêm e se iludem. Mas aí você tá falando isso, né? Aí só vai procurar conhecimento, alguém sério, depois que perde dinheiro. Quem dera ainda fosse desse jeito, porque a pessoa que perde e ela ainda tem coragem de confiar em uma outra coisa. Ah, não, aí também. Não, em vez de mexer com o tigrinho agora, eu vou mexer com o pirâmide, porque com o dinheiro da pirâmide eu pago o tigrinho. Uma vez chegou uma pessoa pra mim pra conversar e ela falou assim: Bianca, eu fico meio desconfiada das coisas, porque hoje em dia não pode confiar muito, porque eu já perdi dinheiro em muitos golpes, não sei o quê. Falei, beleza, né? A pessoa criou consciência. Aí comecei a explicar meu trabalho. Eu falei assim, olha, fulano, eu não pego o seu dinheiro e aplico em tal coisa e te dou X de rendimento. Não, eu te ensino a investir com o seu dinheiro. Eu não vou pegar o seu dinheiro e fazer. Você quem vai fazer. Eu não tenho acesso às suas contas. Não. Aí ela falou assim, então eu não quero não. Ou seja, Tipo assim, aí eu vou ter que preocupar com o meu dinheiro? Ah, não, melhor não, deixa pra lá, deixa eu jogar mais um aqui. deixa eu dar o meu dinheiro na mão de alguém que a pessoa faz. Se vira lá. Entendeu? Então, assim, você acha que a pessoa tá criando consciência? Infelizmente, não. É que eles vão lá, jogam, perdem, ainda vão no Instagram falar que perdeu, choram. Por que não procurou saber antes, se informar? Faz vaquinha. A máquina sempre vai ganhar, gente. Não tem... Isso aí é desde sempre. Como que uma bet, sei lá, qualquer jogo aí de aposta, lucra, um cassino, se ele não ganhar mais que Não é perder, casa de caridade não, gente. não tem lógica. E outra coisa, não, e aí o pior, é porque assim, uma coisa é você ir naqueles jogos que realmente é de sorte, assim, no sentido de, igual, sei lá, poker, vamos dizer assim, que às vezes é estratégico, às vezes você tem até que pelo menos pensar um É um pouquinho. jogo de azar, mas estatisticamente você consegue. Agora, gente, quando eu vejo as blogueiras no Tigrinho assim, é só você sair apertando e fazer... Eu falo, gente, não é possível que alguém acredita nisso. Eu consigo, olha só, é uma bola, como diz o burro do Shrek, são várias camadas. Quando eu Mas olha- terminar... O guardiã vai chorar. Mas olha só, a gente volta para aquela questão da cultura e da educação. Se nas escolas hoje, assim como é aqui em vários países ao redor do mundo, fosse obrigatório a disciplina básica de programação básica, eu não tô falando vai virar programador, não. Vai aprender programação básica. O que são uma função if, o que é uma função else e por aí vai. Básico. A pessoa entenderia que é muito fácil você criar um software que não depende do que você faça.
Você precisa de um comando e o resto é tudo manipular lá dentro. É muito fácil de fazer. Só que você precisa de ter esse conhecimento. É um conhecimento trivial, básico? É. É uma coisa que quando eu estava no Brasil, eu trabalhei em escolas particulares que eu ensinava isso para crianças que estavam na segunda série do ensino fundamental, eu acho que hoje é o segundo ano, o primeiro ano. Eram crianças de 6, 7 anos. Elas aprendiam isso numa escola particular com 6, 7 anos. Então ela já tinha um mínimo para entender que numa programação você pelo menos tem a possibilidade de manipular o resultado. O problema é que as pessoas não têm nem esse básico de conhecimento. E elas não procuram esse básico de conhecimento. Na cabeça delas eu baixo um aplicativo, eu aperto um botão e eu vou estar na praia na semana que vem igual a blogueira que me falou, tá? Exato. E aí, assim, quando joga a primeira vez e perde, ainda tá bom, né? Porque aí às vezes já se toca e sai. Agora, quando começa ganhando, é o que é o problema. Aí... A dopamina... É isso, o problema é que isso trabalha no campo do nosso cérebro, que ele gera uma certa dependência, quer mais, você quer mais. E a gente passou por isso aqui, você lembra? A gente foi no parquinho. Essa história é legal, é isso que tá passando aí. E tinha aquele joguinho de jogar a bola. Não joga no felino listrado, não, mas aqui, ó, basquetinho no parquinho de diversão. E era assim, ó. 25 dias, o mais triste da minha vida. Você como é que você Pois você não, era assim, ó, você comprava e tinha 3 bolas, né? Isso. Acho que era 30 dias. Você comprava 30 dias, você tinha direito a 3 bolas. Aí a gente foi. Só 3 pra ver. Não, é facinho de jogar, nós estamos aqui perto. A sexta é daqui na parede. Pô, daqui na parede, jogou uma. Ah, não, que é isso, tem mais 12. Na hora que ela jogou a segunda, ela já ficou meio apreensiva. Aí olhou pra mim e tipo assim, e aí? Aí eu joguei mais uma, falei assim, não, eu quero mais, que eu vou dar conta. Me dá mais uma, 30 dias. Foi lá dias. 3 bolas. E aqui atrás, você quer... Quanto mais você vê a bolinha perto, você fala assim, gente, tá tão perto, por que eu não tô conseguindo? Quase acertou a última. Ô, moço, não, me dá mais. Ah, não, mais 30. Pô, não, vou... Aí o cara, vou fazer um negócio pra você então. Em vez de dar 3, eu vou te dar 4. Por 40. Aí... Por 40, tipo assim. A mesma coisa. Diante de Deus, vou te dar 4 por 40. Eu falei assim, não, vambora. Vambora que eu vou. Vambora. Eu falei assim, ó, já foram 100 dias. Se você não ganhou, essa vai ser a última vez. Vambora. Aí acabou, foi embora. Gastou o dinheiro, foi 100 dias embora, não ganhou o ursinho e ainda ficou frustrado ainda. É um trem que você fica assim, gente, tá tão perto. Vou jogar mais uma, vou jogar mais... O cara fica com dó de você e ele faz isso, você tá tão querendo que você acha que Você tá ele fazendo fez uma conta vantajão. boa e não fez. É 3 por 30, não, faço 4 por 40. Achou que tava saindo super na vantagem. Na hora que a gente saiu, que ela voltou pra realidade, falou, meu Deus, o que eu fiz? Fui feita de idiota. Mas eu acho que isso que acontece com as pessoas. Eu acho que elas vão pro mundo da lua quando tá jogando e fica tentando ali sempre recuperar até perder tudo. E assim vai. E tem histórias assustadoras, gente que perdeu carro, gente que perdeu casa, perdeu herança da família. Não, e tem quando as pessoas não se matam, né? Que é o, assim, É o mais triste. mais triste. Atento contra a própria vida. Doideira. Enfim, a gente tá falando aqui sobre essa valorização do dólar, o quanto isso impacta. Vamos tentar pegar no cotidiano das pessoas, ser bem específico em coisas que mudam. Um exemplo, já vou falar. A carne. A carne é uma delas. Nós vamos falar também sobre o agro, enfim. Mas o mais simples de se ver que é no posto de combustível. Você vai no posto de combustível lá, é quase uma loteria. Você vai hoje, beleza, passou hoje, o tanque tá quase acabando. Amanhã eu passo lá e vou abastecer. Passa no outro dia, tá 30 centavos mais caro. E por que isso impacta tanto? Essa alta do dólar impacta tanto no combustível? Então, o petróleo, ele é um commodity, né? E todo commodity, inclusive quando eu falo muito com as pessoas que para investir em uma empresa de commodity, você tem que saber que existe uma volatilidade, uma variação de preços muito grande em um curto intervalo de tempo. Porque é puramente demanda e oferta. E aí um commodity, a gente está falando de se subiu lá fora, vai subir no Brasil também. Acho que final de 2022, se eu não me engano, ou ano passado, o governo, com a interferência da Petrobras, finalizou a política de paridade de preços internacionais. Então, hoje, meio que a própria Petrobras determina ali o preço do combustível, só que isso... Quem que paga a diferença? Quem que paga a diferença, exatamente, porque
Não dá pra... tá em todos os países o petróleo tá subindo e aí no Brasil não tá. Uma hora a conta não fecha. Então, isso foi muito ruim, só que também as pessoas acham o máximo, porque no curto prazo, o combustível não subiu tanto. Mas uma hora a conta tem que chegar. Então, o combustível é só um exemplo, mas, gente, eu acho que não tem nem como falar em que coisa que não impacta. Em tudo. Porque, como eu falei, não precisa que o produto ele venha de fora para que ele tenha a sua porção em dólar. Mesmo que é produzido dentro do Brasil, se a gente está mais exportando do que vendendo internamente, falta oferta. E aí, se a demanda continua a mesma coisa e a gente está tendo, inclusive, um aumento de consumo, como a gente está vendo, só que a oferta não está acompanhando. Então, a gente tem aqui, vamos imaginar, para vocês entenderem assim, aumento de preço. Você tem uma loja, você está vendendo essa garrafinha aqui de água. Tem uma pessoa querendo. Você tem uma garrafinha, beleza, você vai vender por R$2, certo? Porque só tem uma pessoa querendo. Agora, se tem 10 querendo a mesma garrafinha, você fala assim, opa, eu vou vender a 5, porque tem muita gente querendo, eu tenho uma garrafinha só. A chance de 10 pessoas alguém querer comprar R$5 é muito grande. E principalmente porque o comportamento humano é assim, né? Quanto mais escasso, mais a pessoa quer ter. Então, as coisas aumentam de preço porque existe um aumento de demanda, tem mais gente querendo, mas a oferta não está acompanhando. Eu ouvi um argumento essa semana na internet, para variar, uma pessoa questionando por que a gasolina está subindo tanto se o Brasil... Desde 2015, ele é autossuficiente em produção de petróleo. Só que as pessoas não entendem que produzir petróleo e ter o combustível refinado lá na bomba de combustível são coisas completamente diferentes. O Brasil é autossuficiente, sim, mas o petróleo que ele extrai, boa parte está no pré-sal e é um petróleo pesado. Para a produção, e no Brasil, a maioria das refinarias são de petróleo leve. Ou seja, o petróleo sai do Brasil, ele é refinado lá fora e o Brasil importa gasolina e óleo diesel. E aí o preço sobe, porque é comercializado em dólar. Tudo relacionado ao dólar, inclusive está relacionado ao petrodólar, né? Que desde 73, eu acho um acordo que os Estados Unidos fez com a Arábia Saudita, que a negociação do barril de petróleo seria atrelada ao dólar. Ao dólar, exato. Então, assim, o Brasil tem capacidade, tem, inclusive, né, algumas bacias sendo exploradas que podem ser assim, um grande passo ali para o Brasil, mas, primeiro, as coisas não são tão simples assim. Quando a gente fala de, achamos uma bacia, até ela realmente produzir, é uma burocracia. A gente teve, eu invisto em uma petroleira, que não é Petrobras, que ela já tem meses ali, porque o IBAMA fez greve, que não consegue licenciamento, já está tudo pronto, mas... Não consegue produzir. Não consegue, então fica ali parado. Então, é um processo longo e, no fim das contas, como você falou, vai para fora e depois importa. E aí, por mais que haja ali a produção do petróleo, o combustível final, às vezes, vem de fora. Essa questão de refinaria, de capacidade produtiva e de final a matéria bruta, você pega, por exemplo, a refinaria Abreu e Lima, que é aquela de Recife, perto do Porto Suape. Ela, teve o problema do petrolão, mensalão. Ela até hoje ela não tem 100% de produtividade. Ela trabalha, ela começou a operar depois de todo aquele problema de corrupção, de venda de contrato, etc., de superfaturamento. Ela até hoje ela só tem 50% de produtividade. Quer dizer que metade daquela construção toda não faz nada, tá lá parada. E isso deve ser muito, né? Em várias... Isso é o que a gente viu que foi a mídia que apareceu, mas quantas refinarias, quantas obras que a gente tem ao redor do Brasil todo que não estão operando, que já tiveram um custo, mas estão trazendo retorno zero. Então essa questão do combustível é o mais fácil de ver. E outra coisa, também não adianta, em qualquer setor, ter potencial, mas não ter execução. Então, assim, o país... Em si, quando a gente fala de Brasil, a gente vê vários potenciais. Que a gente fala como que ainda não é um país referência. Mas só ter potencial não adianta. Você pega, por exemplo, a Venezuela. A Venezuela
Está entre os países com maior capacidade de produção de petróleo. E como a Venezuela está hoje, não adianta. Tem muita matéria-prima, mas não tem. As refinarias estão sucateadas por causa do sistema político. E, no final das contas, tem muita matéria-prima, mas não consegue transformar no produto final. Então, isso é o problema. Acho que a gente pode falar, porque isso é uma coisa que eu não sabia. Acho que muita gente também não sabe. O aumento da gasolina, por que que aumenta os produtos? Entendeu? Porque a gente tem o transporte no Brasil hoje, ele é, em sua maioria, rodoviário. Usa combustível. Combustível aumentou, impacta frete de tudo. Então, qualquer coisa para você transportar ali, e falando de um país onde o espaço geográfico ele é grande, para você ir de norte a sul, você gasta muito combustível. E aí, aumentou combustível, você impacta ali no transporte de tudo. Então, por isso que eu tô falando, não tem como você pensar em uma coisa que no fim das contas não vai ter impacto. Tudo vai sentir. Só que, como eu falei, às vezes, você não sente imediato. Então, não é que a gente... O que aumentou agora, se o pessoal no Brasil já tá achando ruim ali de coisas que aumentaram, isso é só o comecinho. Porque o que a gente viu de subida do dólar esse ano que vem é que vai surtir efeito. Exato. Então, não é as coisas assim, do dia pra noite já se vê o aumento de preço. Não. Leva um tempo para sofrer o efeito. E quando você está imerso no dia a dia, ali no mercado, etc., você não percebe. Mas quando você se afasta e depois volta, a Júlia tem um exemplo muito bom do pão de sal. Nossa, ano passado a gente foi pro Brasil, a gente comprou pão de sal. Foi em fevereiro, né? Foi esse ano. Foi esse ano. Eu fui primeiro, em fevereiro, o pão tava 50 centavos. A gente foi no meio do ano, 75 centavos. Gente, são aumento Em 3 meses, 4 meses, subiu. 4 meses. É muita coisa. Você fala assim, nossa, Willis, 25 centavos. 25 centavos em uma unidade, mas multiplica isso e isso para todos os produtos. Uhum. É muita coisa. E para quem não faz sobrar R$1 no mês? Para quem tá contadinho ali para comprar um gás, para comprar o alimento, para pagar a conta de energia, faz falta. Esses 25 centavos faz muita falta. Isso aí, eu não sei se faz sentido, mas na minha cabeça tá fazendo, eu vou comer. Não, é porque assim, igual lá na loja, a gente tem as mercadorias, aí ela vinha com aumento, a gente tinha que aumentar por causa do imposto, da nota fiscal. Então, a gente trabalhava com a margem ali. A pessoa do lado, ela aumentava, ela não aumentava. Então, tipo assim, você viu que os comércios iam fechando porque ela queria ter o preço mais barato, mas ela não queria aumentar o preço. Vocês entenderam? Ela não mantinha... o preço do produto aumentava no fornecedor, mas ela não aumentava para o cliente e diminuía a margem dela. A margem dela. Isso foi uma das coisas da nossa cidade, que é pequena, que fez muito comércio fechar, porque as pessoas... não tem o conhecimento que aumentou, não, vou aumentar um pouco, né, para conseguir manter. Eles achavam que ele aumentar, ninguém ia comprar. Então, eu vou manter o preço ali. Isso é uma das coisas que muitas lojas de rações fecharam lá. E quando a gente fala, aí é até interessante trazer esse ponto, por que a gente fala no mercado financeiro que investir em varejo é muito arriscado? Porque quando a gente fala de varejo, vamos imaginar uma Magazine Luiza com uma ponto frio, ponto, que virou ponto, né? Se a gente está procurando um celular, você joga na internet e dentre as lojas, claro, você não vai comprar numa loja que não tem nem avaliação, mas dentre as lojas mais conhecidas, você vai comprar em qual? É mais barato. Na mais barata. É mais barata. As duas são conhecidas, você vai na mais barata. É verdade. Ó, você tem duas conhecidas. Você vai na mais barata, porque é o mesmo celular. A gente fala que são produtos comoditizados, porque não tem diferencial. Você tá procurando uma geladeira Electrolux. Aí, beleza. Você vai jogar o modelo que você quer. A loja que tiver mais barata é a mesma geladeira, você tem a mesma confiabilidade ali nas empresas, você vai comprar na que tiver melhor preço. Então, a margem de lucro de uma empresa de varejo que não tem diferencial no produto é muito baixo, porque elas ganham no volume de venda e não na margem de lucro em si.
Porque elas não podem jogar o preço lá em cima, porque senão elas não vão vender. Então, eu acho que é mais ou menos essa linha de raciocínio que o mercado do lado deveria pensar. Porque aí, se eu mantenho o meu preço mais barato, eu tenho uma lojinha aqui do lado, as pessoas vão preferir ir aqui pagar mais barato, porque às vezes é a mesma coisa. Só que isso é insustentável, porque aí você não tem lucro e como é que você paga? É o exemplo daquela marca de ração que lá tem uma marca de ração na cidade e na loja dela não vende. Tem na farmácia, tem em açougue, tem em supermercado, todo lugar tem. Mas assim, é uma competição de preço que acaba que no final ninguém ganha nada. Não vale a pena você vender. Mas aí é que tá. Essa é uma jogada que muitas lojas fazem. Inclusive, eu vi um podcast com o antigo dono da Ricardo Eletro, que repassou a franquia depois, né, a loja. Ele falando que o que dava lucro para a empresa dele mesmo no começo, se eu não me engano, ele falou que eram pelúcias que ele vendia. Que era isso que dava o lucro, porque a geladeira, o fogão, o eletrodoméstico, ele estava ali para atrair a atenção, chamar cliente, porque o cliente entrava. Aonde ele ganhava margem era em produtos que tinham diferenciação. Porque, por exemplo, uma pelúcia. Vamos falar exemplo de varejo, que muita gente confunde varejo de vestuário, por exemplo, com varejo de eletrodoméstico. São coisas totalmente distintas. Porque vestuário, você tem a moda, você tem a estação, fez a roupa X, Y, Z. Você vai naquela que mais se adequa ao seu estilo. Você não vai necessariamente na mais barata se você não gosta da roupa. Então, tem um diferencial de produto, porque quando a gente fala de estilo, não faz diferença. Faz diferença você comprar o vestido X ou o vestido Y. Então, é totalmente diferente. Apesar da margem ser ali, sei lá, 10%, mais ou menos em torno de 10% ali de lucro, que é baixa, mas ainda não é igual uma de eletrodoméstico, que a maioria tem prejuízo. Então, muita gente faz isso, coloca algum produto para atrair a atenção do cliente, para vender outro, entende? A mesma coisa quando o banco faz certas promoções vocês já devem ter visto, por 3 meses, a XP fez muito isso, o PicPay, quando começou, 200% CDI você ganha no CDB. Por 3 meses, enfim. A pessoa abre a conta para colocar o dinheiro naquele CDB em específico da promoção. E aí, consequentemente, com a conta aberta, ela começa a ver os outros produtos. Acho que eu já tenho a conta aberta, quando eu for começar a investir, eu já tenho aquela conta. Então, é basicamente isso, é uma maneira de você atrair clientela e não necessariamente que aquilo vai dar um lucro. É muito a Amazon. A Amazon é muito isso mesmo. Você pega os produtos lá... você nem tá precisando, tem um mais baratinho lá, eu vou pegar ele também. Aí aquele produtinho já te dá indica uma outra compra, que indica uma outra, você compra uma coisa de 20 dirham, no final tá 1.000. Ontem eu fui pedir Talabá e... Talabá, patrocina nós. E aí, eu não ia pedir nada pra beber. Aí tava escrito aí embaixo assim, se você adicionar 9 dirhams, você ganha 5 de desconto do coisa. Falei, beleza, né? Vou peguei um suquinho lá pra completar. Queria tomar? Nem tava pensando. É isso. Mas você se sente na vantagem. Você sente que você tá tirando a vantagem ali do processo, né? Por isso que eu gosto de promoção, porque eu sempre acho que eu vou ter vantagem. Aquela frase do Julius. Se você não gasta, a economia é maior. É maior. É isso. Eu gosto, o Edu me fala, pra mim a promoção tem que ser 100%. Promoção de 100% são as melhores. Mas lá na nossa cidade, uma cidade muito pequena, interior de Minas, eu vejo muito isso, e aí volta na bola de neve que a gente estava falando, é a falta de instrução, e aí falando mais pro lado do empresário. Eu tenho certeza que as pessoas que vendem lá e a margem é quase zero, ela não pensa nisso, ela só quer saber que ela quer diminuir o estoque dela para poder comprar mais e para ter circulação de estoque. Só isso, mas não faz nem ideia o impacto financeiro que está tendo, não tem nem controle no final das contas. E a pessoa que está comprando não entende, acha que é a gente que está roubando. Nossa, mas tá caro demais porque o preço de vocês. Na loja que a gente mais escutava, você está roubando. Por isso que você está rico. Mas a gente precisa sobreviver. Tem que pagar aluguel. Tem que pagar um tanto de funcionário.
E o cara ali do lado não tem Luísa, nada disso. Eu fico imaginando, Luiz, eu trabalhei na loja, só nas férias que eu fui daqui, fiquei no Brasil, foi um mês, né? Às vezes 3 semanas. Cara, o que eu ouvi é por isso que você está ficando rico. Você está querendo roubar a gente. Eu fico imaginando ela. Mas é porque é igual questão de nota fiscal. Tem gente que não compra com nota fiscal. É a gente que precisa da nota fiscal, a gente precisa lançar, tem que pagar os impostos, Pra tem fazer nada, várias sai coisas caro. por trás. Pra você vender uma ração, você tem que ter a impressora certa, a impressora não é barata. Então é muita coisa envolvida que as pessoas não entendem. Exato. Mas aí, por que grande parte das empresas fecham no Brasil hoje? Um somatório de cenário, assim, hoje o empresário ele não tem muitos benefícios, pelo contrário, é cada vez mais uma bordoada de imposto a se pagar. E segundo, por falta de educação financeira, porque as pessoas não sabem fazer a conta básica de, tipo, tem que estar entrando mais do que está saindo. Não para fazer o caixa, mistura pessoal com empresa, vira aquela confusão, acha que assim, não tem que ter o salário X, programar o meu salário. Não, eu tiro o que eu preciso, o que sobrar ficou da empresa. E eu tenho que estar renovando estoque a qualquer custo, tem que ter o produto da vez e nem sabe se realmente vai sair. Ainda amarra, né? Não, a intuição, eles vão na intuição. Vai no... A minha avó, quando teve... minha avó começou uma empresa, depois meu tio assumiu por um tempo, depois minha mãe. Mas assim, quando a minha avó estava por trás das compras, gente, vocês não têm noção. Assim, que tinha de estoque das coisas, a minha mãe falava com ela, mãe, isso não tá nem saindo. Sabe o que é a pessoa nem ir na loja pra parar pra ver, assim, se realmente tá vendendo aquele produto, se faz sentido comprar mais. Não. Eu achei isso bonitinho, então eu vou comprar. Legal, eu gosto. As pessoas também vão gostar. Exato, e fica lá. Então, assim, eu acho que hoje falta esse planejamento, de sentar e falar assim, o que faz sentido, o que as pessoas estão demandando, não ficar nessa de, eu não posso subir preço, porque senão eu vou perder cliente. Tá, mas é preferível perder 1, 2 clientes do que você ter que fechar a sua empresa. Eu falo isso muito com minha mãe, porque hoje em dia ela tem salão, e ela sempre fala assim, só vende quando tem promoção, assim, quando tem promoção enche muito, mas se não fizer promoção na semana... Você acostumou os seus clientes dessa forma, porque você atrai o cliente que você é e o cliente que você está querendo. O benefício. Se você acostumou... Exemplo. Não sei se você já comprou na Bath & Body. Foi lá ontem. Eu só compro... Não. Promoção, Luiz. Tava de promoção. O álcool em gel tava 5 dias. Tava de promoção. Mas... Olha só, eu e as meninas fomos lá outro dia e tava tendo promoção, perto da Black Friday. Tava tendo promoção, só que a promoção era de, você compra 1 e leva 3 e você paga os 3 mais caros da cesta. Enfim, só sei que aí eu comecei a fazer conta na minha cabeça, né? Gente, a gente já tinha colocado tudo no saquinho já pra levar. Falei, gente, deixa eu falar uma coisa, não tá compensando não. Aí as meninas, por quê? Porque assim, não é que não tá num bom preço, só que várias vezes eu já vi promoção muito melhor do que essa. Então, vamos esperar. Dito e feito, agora tá na promoção que a gente tava buscando. A gente já falou assim, a gente agora vai comprar. Compre 3 e leve 3, eu acho que essa te fisgou. Eu fiquei calada e falei assim, eu acho que eu fiz essa conta. Mas eu vou entregar aqui, essa fisgou. Não, era assim, você compra 3, só que porém você pagava o produto mais caro. Isso. Só que aí o que a gente pensou? A gente tava em 3. Aí a gente falou assim, cada uma vai pegar uma coisa que a outra quer. Duas coisas, por exemplo, vai pagar os 3 mais caros. Só que quando a gente fez as contas, a gente viu que, por exemplo, a promoção que tá agora, você paga às vezes 25, 29 por um creme. A gente ia pagar 40 e poucos. Porque pegando os dois, dividindo, o preço ainda dava mais alto. Aí, na hora que eu fiz essa conta, eu falei, a gente saiu voltando as coisas pro armário. E aí os meninos ficaram 1 hora esperando lá na porta, a gente saiu sem nada. Alegria! Eu tenho que voltar de novo, cara. Meu caso, essa promoção aqui em casa, por exemplo, um cemitério de tanta vela de coisa. Essa semana eu fui lá 2 vezes. Fui com a Camila uma vez e fui ontem com a Luene. As influências. Te falar o negócio.
Mas realmente assim, você atrai o cliente de acordo com o seu posicionamento de marca. Igual você falou da Amazon, a Amazon é assim, compra mais coisa, ganha frete, não, né? Então, Mercado Livre, você tem que definir, você empresário tem que definir seu posicionamento. Tem espaço para vários tipos de posicionamento, mas você tem que focar em um e seguir. E não quer dizer que você não pode aproveitar uma promoção, não posso comprar, mas a questão é que você tem que aproveitar a promoção de forma consciente, não pelo simples fato de ser uma promoção. Vou dar um exemplo simples. Eu pago o Amazon Prime. Sim. Mas como muitas das coisas que eu compro do meu cotidiano, de produto de higiene pessoal, água a gente compra toda semana, se eu for somar o que eu gasto comprando água, porque aqui a gente não tem água mineral, a gente tem que comprar água mineral. Então, se eu fosse levar em consideração todas as compras de água que eu faço no mês, que chega na minha porta, a comodidade tem um preço muito mais acessível que muitas vezes no próprio supermercado, se eu não tivesse o Amazon Prime, eu ia acabar pagando frete por todas essas entregas e sairia mais caro. Então, eu fiz uma análise e cheguei à conclusão que vale a pena, baseado no meu consumo fixo, eu ter o Amazon Prime. Mas tem gente que, beleza, eu vou pagar isso aqui, não preciso se preocupar com frete. Aí faz uma compra a cada 3 meses. Igual streaming, né, assinaturas, às vezes assina 5 e assiste uma. Às vezes nem assiste. Senta lá, fica meia hora passando, não vou assistir nada, vou fazer outra coisa, vai mexendo no celular. E aí não assiste. Compra quer um filme? Vai lá, compra, assiste aquele filme, pronto, passou, acabou. Exato. Até por essa falta de controle financeiro, muita gente paga anuidade na conta, coisa totalmente desnecessária. Como vocês falaram no outro podcast, que a hora que a Júlia foi ver ali, tinha tanta coisa na fatura que não fazia sentido. Não fazia sentido? Nem tava usando. Mas se você não para pra ver, vai gastando. Essa questão de anuidade mesmo, de conta, de cartão, eu tenho conta num banco do Brasil e é simples. Se você tem um consumo de R$100 todo mês, você não paga anuidade. Eu não gasto esse dinheiro. Mas o que eu faço? Quando eu preciso comprar alguma coisa no Brasil, eu compro, divido de várias prestações, de forma que a prestação dê R$100. Eu tive o produto que eu precisava resolver o problema, eu resolvi o problema e não pago anuidade. É uma coisa simples. Eu não precisei fazer uma coisa mirabolante. Ao invés de eu usar o cartão A, eu usei o cartão B, não paga anuidade e tem um produto. Agora, deixa eu contar um segredinho. Aí, ó, aí. Deixa eu anotar aqui. Porque você tá falando aí da anuidade da sua conta, até às vezes vai servir pra você. Eu tô... Você tá tendo prejuízo, né? Existe uma lei que o banco ele é obrigado a te fornecer uma conta chamada de serviços essenciais. Sim. Essa conta, ela não tem anuidade. E ela tem, assim, basicamente os mesmos benefícios. Porque antes do Pix, às vezes fazia sentido você pagar alguma anuidade da conta para não ter que pagar a TED. Então, se você fazia muitas transferências, fazia sentido. Mas hoje, com o Pix, não faz sentido nenhum. Então, essa conta de serviços essenciais, gente, assim, não vou falar 100% porque não sei da realidade de todo mundo, mas 99% das pessoas poderiam ter essa conta que seria a mesma coisa, sem pagar nada, entendeu? Sim. Porque, e aí a primeira coisa que quando eu vou ver na mentoria financeira é isso, assim, que os gastos que você nem tá vendo, que tá sendo cobrado ali no seu cartão, que você paga de anuidade e nem sabe, que nem tem necessidade. Sim. Não, nesse caso aí, eu fiz a lição de casa. Eu sabia, eu sei dessa conta, mas é porque essa conta era uma conta que eu já tenho um relacionamento com o banco há muito tempo. E eu precisaria estar no Brasil para fazer a modificação e tudo. Como eu estava aqui, eu não conseguia fazer essa mudança até vir para cá. Então eu achei essa solução que funciona e a gente, de fato, tem alguns gastos que a gente precisa manter no Brasil. Então foi um paliativo. Mas essa é uma boa ideia, muita gente não sabe disso. Não sabe. E, gente, hoje em dia tá mais fácil, porque antigamente você tinha que enfrentar a fila do banco, ir lá falar com o gerente, pedir para trocar. O gerente ia tentar, de todas as formas, não deixar você usar e te apresentar uma outra proposta que ele teria uma comissão. Hoje não, hoje você vai lá no aplicativo, mudar conta, aperta o botãozinho e pronto, tá pronto. Exato. Sensacional. Exato. Mais alguma coisa, meu amor? Não. Foi uma aula. Luiz, tem alguma coisa que você gostaria de falar? Deixa eu jogar um pouco de polêmica. Aí, por isso que eu gosto dessa versação de Luiz. Cara, a primeira coisa, sei que o problema que o Brasil está vivendo é complexo, mas a gente pode atribuir o maior problema ao governo? Caracas.
Então, A maior causa desse problema, a gente pode atribuir Aí que é depois a gestão. vai vir a bordada do céu. Antes de começar a polêmica, o pessoal começar com os haters. dá, tem conta. Entendi. Antes de começar os haters no comentário, se é Lula ou Bolsonaro. Eu não acho que, assim, vamos falar, nossa, todos os problemas que o Brasil enfrenta são por causa do governo? Lógico que não. Não são todos os problemas. Tem problemas que existem há anos. Sim. Corrupção é em todos. E, assim, não estou falando que é necessariamente o presidente. Mas a gente não tem só o presidente governando, a gente tem tantas outras pessoas que hoje já virou tão meio que obrigatório você estar no meio desse bololô todo, que até quando você entra com o intuito de fazer coisas boas, você é travado. Se você não tá no meio da galera, você não consegue fazer nada. Então, a gente não tá falando também... quando a gente fala de governo, não é só o presidente. Tem várias pessoas envolvidas nisso. E claro que todos os problemas não são desse governo, do outro governo, do fulano, do ciclano. Não tem como pontuar isso. Tem coisas que já existem há décadas e que possivelmente não vão mudar. Mas essa questão do fiscal... Especificamente... é um problema atual. Não que não tivesse havido antes, né? Mas é um problema que está nas mãos e o governo tem o poder de resolvê-lo, mas não está querendo muito, não está se esforçando muito. Então, esse problema do fiscal em si, eu acredito que sim, tenha um grande impacto do governo e está nas mãos dele de conseguir reverter essa situação. Mas existem muitos outros problemas que, às vezes, nem o próprio presidente sabe, né? Sabe o que está acontecendo. E esse problema do governo, até porque o Banco Central tem apontado qual é o problema e o porquê eles estão tomando essa decisão. Então, eles já sabem por que está acontecendo. Sim. Não é falta de... de avisar. Você vai falar, porque, nossa, é inocente, não sabe... Não, gente, se você chegou na presidência, você tem... Pelo menos o mínimo. Inteligência suficiente. Pelo menos o mínimo. Você manda mais uma? Manda, Luiz. Mano, bora. Do ponto de vista de investimento, como você está há muito tempo já no mercado, observando o governo anterior e o governo atual, quem tem feito a melhor gestão do ponto de vista de investimento? Corte de gastos, enfim. Qual foi a sua percepção no longo da sua jornada? É porque quando... Investimento pessoa física ou investimento do governo? Eu digo assim, do ponto de vista de Do investidor, mercado de mercado financeiro, em qual governo a gente teve mais resultado? Legal. Considerando que a gente teve uma pandemia, a gente teve outros problemas Isso que eu ia falar. Mas assim, ainda assim com a pandemia, o governo anterior tomou algumas decisões melhores, a gente teve uma gestão melhor, mesmo com todos os problemas, e aí a gente não tá aqui para falar que é Lula ou Bolsonaro, ainda que pode ser que... Não, brincadeira. Mas só para entender, tecnicamente, de verdade, não tomando partido, indo aos fatos do que aconteceu, se o governo anterior teve estratégias melhores para resolver problemas financeiros, ou o governo atual está tendo estratégias melhores, enfim, um comparativo. Eu considero que sim, o governo anterior teve melhores estratégias no ponto de vista econômico, até porque eu acho que o foco dele era mais nesse aspecto do que social. Então, sim. Agora, o que vale lembrar é a pandemia, porque aí muita gente pode comparar, mas para o tamanho, para a dimensão que foi a pandemia, que não foi só um ano, o Brasil ele foi um país que se recuperou muito rápido. Porque a gente teve uma eficiência muito grande, inclusive, do Banco Central aí, não é nem falando do presidente em si, mas do Banco Central em resolver, em aumentar a taxa de juros rapidamente para conter a inflação. Ele fez o que precisava ser feito, o Banco Central, né? E agora o atual presidente vai deixar o cargo agora no final desse ano e entra um indicado do Lula. Então, eu acho que essa resposta rápida a tudo que estava acontecendo teve um efeito muito positivo. E quando o governo foi repassado, a situação já estava muito melhor. Não precisava se fazer muita coisa para melhorar, era só manter o que estava sendo feito, Isso. Entendeu? Então, por tudo que o governo anterior passou, ainda assim a recuperação foi muito rápida. Tanto é que o Brasil foi um dos primeiros países a começar a cortar juros pós-pandemia. Sim.
Então, estava tudo indo tranquilo, até o início desse ano, estava indo tudo caminhando. Sim. Depois que começou a desandar. Então, eu considero que sim, até porque, se a gente for olhar, eu estava vendo, se eu não me engano, o que o governo Lula, nesses 2 anos, teve de dívida foi o que o Bolsonaro gastou nos 4. Nos 4. Mesmo Considerando. com pandemia. Com pandemia. Então, assim, não tem como falar que eu não estou falando de social, tá? Mas, economicamente falando, visão do mercado financeiro, com certeza, o governo anterior, porque teve queda no mercado na pandemia, sim, mas é porque teve uma pandemia, foi no mundo inteiro, não foi só no Brasil. E rapidamente as coisas voltaram também, então não foi uma questão que se estendeu por muito tempo. Mas se você olhar ali de 2018, 2019, o mercado voou. Voa. E aí você vai me falar assim, não, o governo anterior... Sim, teve defeitos também, porque eu sou aquela pessoa que eu odeio ser chaveirinho de político. Nossa, Deus do céu. Então, assim, quando acerta, bato palma, quando erra, eu critico. E eu tive muitas críticas ali, principalmente na gestão da pandemia em si, vacina Sim. e tudo, que inquestionável, né? Mas, no fato econômico em si, que é o que eu tenho propriedade para dizer, como o mercado financeiro reagiu, como as coisas se encaminharam, como as empresas estavam crescendo. E uma outra coisa que eu tenho, assim, propriedade para dizer, assim, porque eu às vezes converso muito com a minha mãe sobre como anda o negócio dela, porque o reflexo está nas empresas, na demanda e tudo. Então, lógico, a pandemia impactou muito o negócio da minha mãe, porque era salão, foi um dos últimos a abrir e tudo, mas a gente vê que a situação, ela continua ruim. Hoje tá pior do que... Exato. Então, eu acho que, assim, sem ser partidária, porque eu não sou, mas, de fato, assim, na perspectiva de mercado financeiro, a gente está numa situação muito crítica. Muito Tanto é que a gente está com os mesmos patamares ali de bolsa, de taxa de juros da renda fixa, tesouro direto. Gente, essa semana eu peguei tesouro IPCA+, pagando IPCA mais 8,25. Isso nunca aconteceu. Nem na época de 2015. Nunca aconteceu acima de 8. Então, assim, para quem sabe investir e identificar as oportunidades, está vendo um mar. Tudo que o investidor queria hoje é ter mais dinheiro para conseguir aportar mais. Porque você vai aportar, você não sabe nem aonde você coloca. Porque são tantas oportunidades que você fala assim, meu Deus, eu coloco em renda fixa, eu coloco em ações, eu coloco em fundos imobiliários, ou aplico em dólar. Então, você fica até perdido de tantas oportunidades. Então, eu falo que se a situação não melhorar, 2025 vai ser um ano de plantio para o investidor muito importante, porque quem souber investir direito esse próximo ano tem chances de ganhar grandes retornos, como foi pós-crise 2016. 2016 a 2020, até a pandemia, o mercado voou e realmente, até mesmo em renda fixa, em títulos do Tesouro, com marcação ao mercado, as pessoas conseguiram ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. Então, quem souber, quem não conseguir ter paciência, não entrar em pânico, em desespero, e vou vender, e meu Deus do céu, tá acabando. Porque, assim, realmente está acontecendo coisa, mas, gente, o Brasil não vai acabar. Não vai acabar. Já aconteceram isso outras vezes. E a economia ela é cíclica. Uma hora tem que melhorar. Não pode ficar piorando para sempre. Até a Argentina está se recuperando. A Argentina está se recuperando depois de ter a maior inflação do mundo. Exato. Então, ainda há esperanças. Eu sempre tenho esperanças. Só que é aquele negócio. São esperanças sabendo alocar o seu dinheiro de forma diversificada. Não apostar que tal coisa vai acontecer. Porque você querer prever o que o mercado financeiro vai fazer
né, onde o dólar vai chegar, qual que é o melhor momento, isso daí não existe. A chance de você estar errado é infinitamente maior do que a chance de você estar certo. Então, não tenta acertar, não. Faz o seu aporte constantemente, investe ali todos os meses, define uma estratégia, segue essa estratégia sem levar para o coração, sem pensar, ai, nossa, o meu sentimento é de tal coisa. Não. Investir tem que ser um pouco pragmático ali, tem que ser realmente racional. Não dá para levar para o coração, para o sentimento, o que você acha, deixou de achar. Tem que fazer o que tem que ser feito e, por isso, definir uma estratégia é muito importante, porque a estratégia ela vai te direcionar em diferentes momentos. Fala assim, ó, você tem que fazer isso. Se você definir o que é esse percentual que você tem que ter para cada coisa, é esse percentual. Não importa se parece que o mundo está caindo, desabando, no médio e longo prazo você vê retorno. Sensacional. Mais uma? Mais alguma pergunta? Você quer fazer uma pergunta? Pergunta em casa. Ele já faz consultoria 24 horas. Não, ele só deixa. Ele fala, faz aí, você só... Nem precisa de consultoria. Só fala o que você tá fazendo. Você sabe de consultoria, Luquinha, só faz assim. Antigamente ele ainda tinha participação, agora ele delegou Certíssimo. totalmente. Não julgo, faria o mesmo. E assim, muita gente tem perguntado assim, Bianca, mas o que você acha então para 2025? Quais vão ser as melhores oportunidades nos investimentos? Eu falo que se as coisas não mudarem, o governo não se posicionar ali de uma forma mais incisiva ali na questão fiscal, as coisas vão ser parecidas com o que a gente está acontecendo agora. Dólar tende a continuar alto, possivelmente até subir mais. Então, para 2025, eu acho que assim, talvez muita coisa não mude. Mas o investidor de longo prazo ele tem que pensar que ele não está investindo para 2025. Então, a pergunta não é qual vai ser o melhor investimento, o melhor retorno em 2025. É qual vai ser a melhor aplicação para que no longo prazo você tenha mais retorno. Porque, como eu falei, eu acho que 2025 vai ser um ano de plantio, onde a gente vai ter várias oportunidades. Quem souber aproveitar vai conseguir levar ali para o médio prazo, longo prazo, e vai conseguir ganhar dinheiro. Agora, a pessoa que realmente está pensando no que vai acontecer só em 6 meses, aí realmente não vejo que o mercado brasileiro vai ter tanto retorno assim. A não ser que, de fato, assim, realmente muita coisa mude. Como pode mudar? Porque assim como em pouco tempo as coisas mudaram para muito pior, as coisas em pouco tempo também podem melhorar muito. Sim. E o mercado, ele sempre precifica primeiro na expectativa e corrige no fato. O que eu quero dizer com isso? Não é que o mercado, agora, ele está precificando o que vai acontecer amanhã ou o que está acontecendo hoje. Não, ele está precificando o futuro. Então, o que eu acho que vai acontecer nos próximos anos? Quando o fato acontece, então vamos supor que o mercado está esperando que a Selic vá para 14% até o final do ano. Aí a Selic vai para 15% no final do ano. Foi pior do que eu estava imaginando. Então, quando acontecer de chegar a 15% ou passar dos 14% que estavam esperando, o mercado corrige, porque ele estava esperando menos do que isso. Se for o contrário também, estava esperando 14% e foi 13%, ainda não foi bom, mas foi melhor do que o esperado. Então, sempre que é melhor do que o esperado, o mercado corrige positivamente. E a gente vê isso também quando as empresas divulgam resultado. Então, o Banco do Brasil divulgou o resultado. O lucro foi de 8,5 bilhões de reais. O mercado estava precificando 9. Foi 8,5, um baita resultado. Mas ainda assim foi pior do que o mercado estava precificando. Então, corrige para baixo. E a mesma coisa contrária. Às vezes o resultado estava sendo esperado como péssimo. Foi ruim. Então, a ação sobe. Que bom. Que bom, não foi tão péssimo assim. Exato. Então, é sempre assim, o mercado precifica lá na frente, não é o que está acontecendo agora. Essa própria questão do PIB, o que muita gente às vezes não deve estar entendendo, como que as coisas estão caindo tanto, se o PIB está legal. Primeiro, pela questão que eu falei, que o PIB está, assim, por conta de consumo, né? E segundo, porque se a gente vê um PIB crescendo pautado exclusivamente no consumo,
O que acontece? Uma hora essa situação se inverte. Começa a ter inflação, e aí as coisas ficam mais caras, e aí as pessoas param de consumir, as empresas param de crescer, enfim. Então, chega uma hora que é insustentável. Então, é um tipo de crescimento de PIB que não se sustenta ao longo do tempo. Então, não adianta o PIB estar bom agora, ele tem que ter uma projeção de continuar melhorando. Então, é isso que o mercado pensa. Ele não está pensando na Selic de 12,25 de agora, ele está pensando na que possivelmente vai ser 14 no ano que vem. Pesadíssimo. É o suspiro da morte. Você dá aquela... Nota melhorando. Já foi embora. É triste. O brasileiro, ele... É difícil ter um dia de paz, né? Acho que é bem isso. É difícil ter um dia de paz. É difícil. E você acha que você espera que as coisas melhorem, você vê uma melhorinha aqui, outra ali, mas demora muito pra melhorar, mas quando piora, piora muito rápido. Exato. E muito. Muito rápido. É porque, como eu falei, tem um efeito bola de neve das coisas ruins. Uma coisinha ruim provoca várias outras. Não tem como falar assim, só o PIB parou de crescer, ou só a dívida está subindo. Não é só a dívida que está subindo, é tudo. Toda a economia, ela é conectada. Tudo da economia é conectado. Você falou em questão de investir. Tem um lugar melhor para investir hoje? No imobiliário ou não? O que você acha? Assim, eu prezo muito por sempre diversificar, porque você nunca sabe o que vai ser melhor. E falando de Brasil especialmente, você colocar todos os seus ovos apostando em uma única coisa, é muito difícil você acertar. Então, hoje eu tenho uma carteira que tem alocação em fundos imobiliários, tem alocação em renda fixa. Dentro de renda fixa, a gente tem pós-fixados e híbridos, em sua maioria, pré. É mais complicado pegar, a gente pega com um volume menor, porque se você fixa uma taxa, exemplo, 2021, 2020 a Selic estava ali na casa dos 2%, 3%, aí beleza. Tínhamos pré-fixados pagando às vezes, sei lá, 5%, 6%. A pessoa que pré-fixou, ela vai receber 5%, 6% todo ano até o vencimento do título. Mas aí, em 2021, a inflação foi para cima de 10%. Você não estava ganhando nem da inflação. Então, pré-fixar num país como o Brasil É difícil. é complicado, a não ser em períodos em que realmente... Hoje, eu estou conseguindo pegar taxas de 18,5%, 19% ao ano pré-fixado. 140% CDI. Nossa! Então, é assim... São taxas... É um risco muito grande, mas que para um médio prazo, médio prazo vale a pena. Exato. É porque aí, o que eu tô, nesse momento, evitando? Pegar esses títulos para pós-2026. Sim. Porque pós-2026 a gente não sabe o que vai eleição, acontecer, vai ter eleição. Então, eu tô visando ali, no máximo, 1 ano e meio, 2 anos, esses títulos, porque muita coisa pode mudar até lá. Mas você pegar um título pagando 140% do CDI é quase 20% bruto, claro, mas tem imposto ainda. Mas ainda assim, com garantia do FGC. Então, por isso que a gente fala que o Brasil é o país dos rentistas. É um risco mais controlado. Porque ainda que você tenha um perfil muito conservador, dá para ganhar muito dinheiro. Títulos do Tesouro Direto, quando teve 2015 essas taxas que estão agora, teve gente ganhando 2, 3 anos depois 200% de rentabilidade, com marcação no mercado. E essa questão de investir, tem um valor mínimo para você investir ou não? Não tem valor mínimo. Assim, claro, por exemplo, no Tesouro Direto, se você vai pegar um Tesouro Selic, ele varia diariamente, porque a taxa e o preço, eles são inversamente proporcionais. Então, quando a gente fala do Tesouro, se a taxa começa a subir, o preço do título cai. Quando a taxa cai, o preço do título sobe. Então, tem um valor mínimo. O Tesouro Selic vai ser 140, 150, mais ou menos, tá? O mínimo. O Tesouro IPCA+, vai ser ali na casa de 30, 40 reais. Mas são valores baixos. Nas ações, nos fundos imobiliários. Fundos imobiliários você consegue ali com 8, 7, 8, 10 reais você já consegue começar a comprar. Nossa, muito barato. As ações também. Então, assim, você tem 100 reais hoje, que sobra 100 reais. E eu falo muito o seguinte, não é 100 reais que vai te enriquecer.
investindo mensalmente. Não é os R$100. Mas a mentalidade que você cria de poupar e investir mensalmente os R$100, eu tenho certeza que você vai muito mais longe, porque quando você ganhar um aumento, você já tem essa mentalidade de poupar X% do seu salário. Então, aumentou o salário, vai aumentar também o aporte, e assim vai. Agora, a pessoa que, eu não faço sobrar nada, e só porque sobra R$100, então R$100 não vai mudar minha vida, então eu prefiro não guardar, essa pessoa já não tem a mentalidade errada. Escassez total. Até porque, mesmo a gente não falando de investir em bolsa de valores, mas pelo menos uma reserva de emergência, gente. Como que uma pessoa vive sem R$1 na conta? Tipo assim, qualquer coisa que acontecer no mês, Deu ruim. Acabou o gás antes do esperado. Acabou. É por isso que o brasileiro acha que tudo é imprevisto. Porque o gás é imprevisto, mesmo você sabendo que, sei lá, a cada 3 meses acaba. O aniversário do fulano é imprevisto, mesmo conta, né? todo ano a pessoa fazendo aniversário no mesmo dia. O Natal é imprevisto mesmo, todo ano. Entendeu? Realmente. O sol nasceu amanhã. Nossa, só seu 1 grau. Ninguém pro lado. previu isso não, gente. Ninguém pra lançar na internet, aí, nas redes sociais. É isso. Então, por quê? Porque não existe planejamento. Então, eu falo com as pessoas, coloca... Quando você cria o calendário seu do evento. Eu vou sair no fim de semana, vou pra tal lugar. Você já sabe que esse mês você tem o aniversário X, você tem o casamento Y, não sei o quê. Coloca a estimativa do que você vai gastar para você já ter noção no início do mês, porque finalizou o mês e gastou, já era, não tem mais como voltar atrás. Então, o segredo é planejamento, que é você se antecipar. Então, mas as pessoas não têm esse conhecimento, essa visão. Então, fica muito difícil de avançar. E aí, não ter reserva, pior ainda mais, né? Porque além de não planejar, as pessoas não têm R$1 para sair fora do Você tá à planejamento. mercê a qualquer tragédia. Não, e elas falam assim, pra que eu vou ter emergência? Eu vou ter emergência, vai acontecer alguma coisa ruim. Se eu guardar emergência, isso aí vai puxar uma tragédia. Vou guardar dinheiro pra quê depois? Como se não fosse acontecer, Como se não fosse acontecer, só porque você não tem dinheiro. Pelo contrário, na hora que não pode acontecer, é que Aí acontece. É bem isso mesmo. É a hora que o gás não pode acabar, é que acaba. É igual seguro de carro, nunca vou bater, nunca vai Não. acontecer Nossa, eu nada. tive seguro 10 anos, nunca bati o carro, assim, eu não vou fazer, não. Vai não. Perca Primeira semana, Exato. pedrada. É isso, vocês têm mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, pergunta? Quer deixar um recado pra galera pra 2025? Nós estamos agora, final do ano, agora é a hora de você dar aquela dica de ouro pra galera bombar em 2025. Eu acho que, assim, especialmente quem começou a investir recentemente, deve estar, às vezes, um pouco desesperado de ver certas coisas cair na carteira. É normal. No começo eu também sentia esse calafrio. Hoje em dia eu falo, não, que beleza, tá na promoção. Eu sinto como se eu estivesse na Bath & Body e tá ainda 29 no... Eu falo muito com as pessoas, porque, vamos supor, você tá vendo um imóvel que vale 300 mil e tem a chance a oportunidade de comprar ele a 250. Você fica feliz ou você fica triste? Você fica feliz. Mas, por que no mercado financeiro as pessoas não conseguem levar para esse lado? Porque diferente, vamos colocar aqui a vida normal, tradicional, quando você compra um imóvel, você vai ficar todo dia pedindo para uma pessoa ir lá e avaliar quanto que ele está valendo? Não. Não, você vai comprar, vai deixar lá, e depois de 15 anos você vai tentar vender E ver o que aconteceu. e ver o que aconteceu. No mercado financeiro, você tem um aplicativo que você fica lá toda hora olhando, mesmo sabendo que você não vai fazer nada, não tem dinheiro para comprar mais, mas tá lá olhando desesperado. Gente, vai acontecer oscilação. O seu imóvel, às vezes, aconteceu várias ao longo do tempo que você nem viu, só que você não fica cotando ele diariamente para saber. Então, no mercado financeiro é mais difícil as pessoas terem essa linha de raciocínio, porque o emocional prejudica muito. Então, você ficar vendo ali que a coisa caiu e tudo mais, piora a situação. Aí é onde as pessoas se desesperam e querem vender. Mas, o que eu vejo? A pessoa que está investindo, ela está preocupada, nossa, minha ação X está caindo, meu fundo, não sei o quê. Cara, você deveria estar agradecendo que você ainda investe. Porque a sua menor das preocupações é o ativo tá caindo. Uma hora volta, vai se recuperar, né? Se você souber ter paciência. Você devia
tá pensando na pessoa que não está investindo. Porque a pessoa que não está investindo, tá tudo aumentando o preço. Ela não tem nem E ela não tem nem para comprar, ela não tem uma reserva, R$1 parado na conta. Então, você que está investindo ali e está vendo, nossa, pelo menos você está construindo seu patrimônio, certo? Você tem dinheiro, você está vendo ali, você tem a sua reserva, se não tem, era para ter. Não é ir para a bolsa sem antes ter reserva de emergência, tá com um investimento num lugar seguro, porque eu vejo muita gente achando que a bolsa é aposta, que vai deixar rico milionário do dia para noite, e aí quer começar direto nela, jogar todo o dinheiro, e aí vou começar já, porque aí se subir eu vou ficar milionário. Não é assim que as coisas funcionam. É constância, é tempo, não é do dia para noite. Você pode pegar eventualmente um ativo que vai valorizar mais, mas vai ter ativo que vai cair. E para investir na bolsa, você tem que ter essa consciência de que nem tudo são flores o tempo inteiro. Você tem que saber aproveitar as oportunidades e saber que existe volatilidade, que vai ter hora que vai estar positivo, vai ter hora que vai estar negativo, vai ter hora que você vai errar, mas você tem que tentar mais acertar do que errar, certo? E aí as pessoas tô vendo as pessoas às vezes, nossa, minha carteira, porque aí, gente que geralmente começou a investir há pouco tempo, não passou ainda por uma crise. Passou o Covid da vida. Para saber como que as coisas funcionam e voltam depois. Então, desespera e tudo, mas tem que ter consciência que construção de patrimônio é gradual, não é do dia para a noite. E eu falo muito que se existisse algo que é 100% seguro, certo, que vai te pagar X% ao mês, tipo igual a galera da pirâmide, 10% ao mês. Se existisse isso, gente, quem tava trabalhando? Eu não tava... Eu vender tudo que eu tenho, colocar lá e pegar uns 10%. Você pega um empréstimo aqui nos Emirados, paga 2%, então, 3% ao ano, aí joga lá e tem retorno de 10% ao mês. 120% no ano. Não existe isso, gente. Impossível. Então, é botar o pé no chão e entender que construção de patrimônio é um processo, as coisas não acontecem de uma hora para outra, e que você precisa ter conhecimento para saber passar por diferentes momentos, porque eles vão acontecer, é inevitável. Você não adianta achar que você, num prazo de 10, 15, 20 anos investindo, você não vai passar por oscilações, porque não tem como. E ter parte do patrimônio dolarizado, porque evita ali parte do seu patrimônio se desvalorizar perante o dólar. Ter também ativos de renda fixa, que no Brasil são ativos muito seguros e que pagam muito bem, especialmente agora, estão pagando muito bem. Então, se você souber aproveitar, tem muitas oportunidades. O que você não pode achar é que em 2 meses a vida vai acontecer e que você vai estar ali, né, viajando. E é por isso que muita gente, às vezes, tipo, olha para cripto e quer, né, colocar todo o dinheiro em cripto. E beleza, inclusive eu não falei, mas a gente tem também uma parte em cripto, mas é uma porcentagem do nosso patrimônio que, beleza, se fosse a zero, não é que iria mudar a nossa vida, o nosso padrão de vida, que a gente ia descabelar. Então, eu acho que você tem que saber qual o nível de risco você aceita correr. Porque não adianta ter grande potencial se você não souber passar pelas crises, pelos momentos de queda. Porque aí não adianta. Tinha um potencial de valorização de tanto. Mas quando chegou aqui, eu fui lá e vendi. Não adiantou nada. Era preferível você ter uma coisa que iria crescer mais lentamente, mas que você sustentaria. É menos emoção e mais razão. É bem isso mesmo. Análises, enfim. Isso mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. O Instagram de vocês. Suas redes sociais. @Bianca nas Finanças. Também tem um canal no YouTube, que eu esqueci de mencionar da outra vez. É isso. Também tem link na descrição. É isso. Qual é o canal? Eu acho que tá Bianca Isolani. Bianca Isolani. O meu é Júlia Almeida Lopes. William Castro Lopes. Segue a gente aqui no iCast. Mais uma vez, vou bater aqui na tecla. 80% das pessoas que estão assistindo o podcast não estão inscritas no canal, hein? Isso aí. Então se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, novos podcasts toda terça-feira, meio-dia. É isso aí, segue a gente nas redes sociais. E até a próxima. E até a próxima. Muito obrigado. Tchauzinho. Tchau.